Estamos apresentando Showtime. O telefone da Polícia Militar é 190. Polícia Militar, servindo e protegendo a população. Agora na Showtime, Rodney Brocanelli. Rádio Amantes no ar. Bom dia, Rodney. Bom dia, João. Bom dia, amigos ouvintes da Showtime. Tudo bem com você? Eu estou bem, João. E você, como vai? Também. E no Android, funcionou? No Android, não funcionou. Que estranho, cara. Eu preciso falar com o nosso TI. Olha, o Hugo já está no ar e o clima lá deve estar tenso, viu? Eu imagino, né? Tenso e quente, né? Porque Goiânia é uma cidade muito agradável, mas também fica lá no centro-oeste. Exatamente. Ela é uma cidade que tem uma temperatura muito alta. Então, nos últimos dias, né, o rádio da cidade de Goiânia vem produzindo notícias preocupantes. Primeiramente, a afiliada da Rádio Bandeirantes foi obrigada a terceirizar o seu departamento de esportes. Foi uma solução encontrada para preservar o emprego de vários profissionais. Na sequência, a Rádio Difusora, ligada à Igreja Católica, teve de abrir mão também do seu departamento esportivo, nesse caso terceirizado devido a alguns problemas contratuais. E agora, uma outra notícia que assombra o mercado. A Rádio 730 AM deu aviso prévio para todos os seus funcionários, cerca de 120. E então, para falar um pouco mais sobre o panorama atual do Rádio Goiânia, eu convidei o Hugo Sérgio, que é narrador da Rádio Bandeirantes de Goiânia. Bom dia, Hugo. Como é que está o clima aí? Bom dia, grande Rodinei. Rapaz, tirando o calor, e claro, aquilo que eu disse inicialmente em off com vocês, com relação ao clima tenso que o Rádio Esportivo do Estado de Goiás vive, o resto está tranquilo. Uma semana com notícias ruins, né? Vocês que têm acompanhado, vocês que acompanham bastante o Rádio Esportivo aqui de Goiânia, várias equipes, né, com ameaça de término, como passou por o processo a Rádio Bandeirantes aqui de Goiânia, mas foi encontrada uma solução, e a rádio tem crescido com isso, com a terceirização do esporte. A situação que a Rádio Difusora passou, que por lá não terá mais esporte, pelo menos a informação que a gente tem, e do possível término da Rádio 730, e que está sendo feito aí todo um trabalho, uma força-tarefa para que isso não venha a acontecer, para que a situação seja revertida. Então, notícias ruins, pelo menos nas duas últimas semanas, não nessa semana, já 2 semanas com todas essas notícias que giram em torno do rádio esportivo, que é um rádio tão forte e referência, que é o rádio aqui do estado de Goiás. É verdade, Hugo. E a pergunta então cabe, né? O que está acontecendo com o rádio goiano como um todo? Qual que é a tua visão sobre todos esses acontecimentos? É um questionamento que até a gente mesmo acaba fazendo, porque a gente não consegue entender o porquê disso. Que o rádio vinha bem, logo no início do ano, né, vinha numa crescente legal, mas é um rádio que os empresários eles dizem que não se paga, é um rádio que a receita é muito alta. Então é uma situação que já foi colocada há 2, 3 temporadas passadas com relação a essa dificuldade, mas o rádio estava caminhando. Então a gente não consegue, não tem essa resposta certa do que está acontecendo com o rádio esportivo. E logo agora, né, perto de uma Copa do Mundo, que era para ser o contrário, era para ter aí um alto investimento e um retorno, claro, satisfatório na receita das emissoras do rádio esportivo aqui do estado de Goiás. Goiás está 2 horas e meia da capital federal, que é Brasília. Então a gente não consegue ter essa resposta. E foi tudo muito de repente, uma coisa que assustou nós, cronistas esportivos. Eu que sou de Belo Horizonte, milito no rádio esportivo aqui de Goiás há cerca de 3 anos, né? Seguidos, já conheço Goiânia há 5, o rádio esportivo daqui, mas há 3 anos que eu faço parte de maneira constante do rádio aqui em Goiás. E estou muito assustado. Confesso que estou impressionado, mas a gente acredita numa reviravolta, pelo menos aí nesse segundo semestre, quem sabe uma resposta que o rádio ainda volte a respirar e no ano que vem dê essa volta por cima, porque a resposta ninguém tem, ninguém. Né? Muito se fala em igrejas fazendo propostas para comprar alguns veículos de comunicação, tem cronistas que soltam isso para a gente, mas o certo é que nada oficial ainda. E aí com relação a uma grande rádio de Goiás, que é a Rádio 730. Alguns falam de igreja que está aí no negócio para tentar comprar a emissora, outros acabam falando que vão reverter a situação. O que a gente faz mesmo é aguardar e tentar entender, Rodinei, o que está acontecendo com o rádio esportivo em Goiás, que volta a dizer, é um rádio de alta qualidade e um rádio forte. E a classe aqui, ela é unida. Então é isso que a gente não consegue entender. O Rodney, Diga. O que me assusta é o seguinte, eu dou a vocês o exemplo de São José dos Campos.
Hoje aqui você não consegue competir e tem rádios FM que são alugadas ou arrendadas, o que não deveria ser permitido, por R$150 mil para igrejas evangélicas. Então é difícil você competir com igrejas evangélicas. E as igrejas evangélicas estão tomando completamente o dial. Essa é a realidade. Pois é, né, João? E é um dinheiro, né, que o dono do rádio recebe, né, e guarda, né? Ele não precisa investir em pessoal, né? A única coisa que ele tem que fazer é a manutenção dos equipamentos, o que acaba saindo barato, né? Infelizmente é assim que funciona. Exatamente. Desculpe, eu pergunto a vocês o seguinte, e o Ministério das Comunicações? E a Anatel? Nós temos rádios que são 2, 3, 4 rádios que são do mesmo dono. Isso é uma vergonha, isso é um descalabro. Mas aí tem as tais brechas, né? Tem as tais brechas na legislação, né? Que você pode dar, por exemplo, se eu tenho uma família grande, eu posso ir distribuindo as rádios para os meus filhos, para os meus parentes, e aí fica tudo bem. Claro, é complicada essa situação, pelo seguinte, eu dou razão a vocês, porque eu sou de uma linha cristã, correto? Só que tem um detalhe, a gente vê aí um monopólio muito grande. O cara chega com o valor X, oferece, isso tem encaminhado para ser a derrota do rádio. Porque é muito cômodo para o proprietário, quem está à frente de um veículo de comunicação, ele não ter custo, ele ter todo mês um valor garantido, uma receita, não é verdade? Ele vai ficar no lucro e tocar, e arrendar, que é a zona de conforto. Às vezes, né? E a gente até entende o lado de quem está à frente da rádio. Agora, tem que ter um controle em cima disso, entendeu? Tem que ter um acompanhamento em cima disso, porque daqui a pouquinho você vai pegar 6, 7 dials aí de emissoras, você vai ter só programação cristã ou programação católica, não que eu não tenha nada contra, muito pelo contrário, eu sou cristão, mas eu acho que tem que ter um controle em cima disso, porque senão tudo caminha, né? O rádio acaba sendo sentenciado aí ao fracasso, principalmente o rádio esportivo, porque aí terceirizando, arrendando para um veículo de comunicação, para alguma igreja, por exemplo, entendeu? O que acontece? Aí vai para alguma igreja, por exemplo, isso mina, dificulta o trabalho de um profissional da crônica esportiva, não só de Goiás, a gente vê isso em todo o Brasil. Lá em Minas Gerais caminha para isso, no interior de São Paulo, Rio de Janeiro eu fiquei sabendo de notícias, né, de possível envolvimento de igrejas que estariam à frente aí de alguns veículos fortes de comunicação. Então tem que ter um controle, porque aí fica fácil demais. Chega, oferece um valor, não é verdade? E acaba com o trabalho, que vinha numa sequência legal, fica difícil. Isso, para mim, às vezes até soa como falta de respeito com o próprio ouvinte. É verdade. Hugo, a gente sabe que aí na questão aí de Goiânia existe um círculo virtuoso, né? Quando os times locais vão bem, isso acaba gerando mais atenção dos ouvintes e também eles acabam ouvindo mais as emissoras de rádio, as transmissões, e isso gera também mais receita de patrocínio. Você acha que, de repente, a situação dos times goianos tem contribuído um pouco para esse estado de coisas do rádio? O Goiás, até onde eu sei, está bem, o Vila está bem, o único que está patinando é o Atlético, mas você acha que passa pela situação dos clubes? Eu nem vejo tanto dessa forma, que a gente já pegou, por exemplo, o futebol goiano numa situação um pouquinho mais delicada, e pelas pessoas que trabalham aqui há mais tempo, que militam no rádio há mais tempo, elas passaram isso pra gente. Colabora sim, em parte, mas não num todo. Eu acho que essa falta, esse desgaste que às vezes tem do proprietário de um veículo de comunicação, a questão de custo, às vezes a falta de um apoio maior, a mídia não tem investido da mesma forma, claro que pesa. O time, quando não vai bem, o cara não vai querer, às vezes, né, pelo menos por um valor acima, um produto dele é divulgado numa emissora, por exemplo, um time que tem tendência, que disputa geralmente uma série A, B, um time que está numa série C, é complicado. O produto cai, claro, o valor do produto, né, cai. Claro que colabora, mas eu acho que falta aí um incentivo ao mais. A gente olha para a questão de lei de incentivo da cultura, não sei muito com relação a isso, mas um apoio maior, até político mesmo, para que as emissoras sobrevivam. Porque o rádio hoje, se você avaliar, o rádio não se paga. Não se vive ali com 1, 2, 3 patrocínios de empresa privada. Essa é a realidade. Isso todo mundo sabe. Né? Não é segredo para ninguém. Então acho que falta essa atenção maior dada ao rádio esportivo. Colabora sim a situação atual dos clubes, claro. Mas eu creio que isso aí não chega nem a 30%, né? Do reflexo aí dentro do momento que a gente tem passado no rádio esportivo, não só daqui, volto a dizer. É uma coisa que a gente acompanha em todo o Brasil. Lá em Belo Horizonte nós temos uma rádio só, que é ponta.
As outras brigam, mas a distância era considerável, por exemplo. Você tem a Rádio Itatiaia com mais de 85%, 90% de audiência. O que falta? Investimento. Alguém chegar e brigar e competir, proporcionar uma segunda opção para o ouvinte. A gente também tem que louvar o esforço, né, lá em, você citou o caso de Belo Horizonte, do Sistema Globo de Rádio e do Grupo Bandeirantes, que de alguma forma estão tentando aí diminuir essa distância, né? A gente tem o trabalho do Pequetito, Oswaldo Reis, lá na Rádio Globo, e agora a Band News com a Dimara Oliveira, o Everton Guimarães também, eles também têm um apoio bastante considerável da TV Bandeirantes local, eles estão tentando chegar perto aí e fazer frente à liderança da Itatiaia, mas ela é incontestável, né? Não tem como. Você foi justo no que você disse. Realmente, o Sistema Bandeirantes de Comunicação em BH tem crescido bastante. A gente acompanhou o trabalho deles aqui à distância, o trabalho que eles fizeram com o próprio Atlético Mineiro na Libertadores, o trabalho que eles fazem também de valorizar o produto, por exemplo, na Rádio Globo, que é do baita narrador Oswaldo Reis, que para mim é um dos melhores narradores de Belo Horizonte. A gente tem ele como referência. A gente gosta da narração dele, ele é querido não só lá, mas quando entra em rede, às vezes em todo o Brasil, quando tem um gol divulgado em um canal de TV, como por exemplo a Sport TV, a gente que acompanha o trabalho dele à distância. Tem tentado, a Globo tem lutado por isso, para valorizar o produto. A Bandeirantes cresceu demais, é uma coisa assustadora, e o bacana da Bandeirantes aqui do estado de Goiás é que a gente teve esse momento de turbulência, mas a própria direção da emissora, ela conseguiu contornar isso. É verdade, com outros olhos, ela conseguiu chegar e ofereceu saída para a equipe de esportes daqui, por exemplo. Então, soube contornar essa situação. E em Belo Horizonte o trabalho está sendo feito, só que é aquilo que você disse, né? É um monopólio, uma visão muito conservadora, que às vezes as pessoas acabam tendo, né? Isso aí também dificulta o crescimento do rádio esportivo. Hugo, no caso da tua emissora, como é que ficou a situação? O futebol acabou sendo terceirizado. Primeira pergunta, todas as vagas foram mantidas? E segundo, quem são as pessoas que estão à frente desse projeto, até para quem não tem conhecimento dessa informação? Claro, à frente aqui do esporte da Rádio Bandeirantes, são dois profissionais super gabaritados, né? Duas referências aqui da crônica esportiva. Uma delas é o Evandro Gomes, né, que é um comentarista que militou por vários anos na Rádio 730, atua na TV Serra Dourada, veio para a Rádio Jornal, que posteriormente se transformou em Rádio Bandeirantes aqui em Goiás, e é uma pessoa de muito respeito, e ele está à frente do esporte juntamente com outro grande comentarista, né, que cresceu assustadoramente nos últimos 3, 4 anos, que é o João Batista, o popular Joãozão, que faz parte da equipe da TBC, a equipe do Mané, né, que do programa esportivo aqui da TV é a referência. Eu acredito que seja o que tenha mais audiência aqui no estado de Goiás. E aí são essas duas bandeiras da crônica esportiva que estão à frente do esporte, e a situação tem caminhado. Eles têm ido atrás, as empresas têm topado aí uma parceria, e a coisa tem acontecido aqui no esporte da Rádio Bandeirantes. E tudo com aval, claro, da direção, né, do competente Pedro Henrique Gomes, que deu todo esse amparo para tentar resgatar e tentar manter a equipe de esportes aqui. Claro que deu uma enxugada, alguns nomes fortes acabaram deixando aqui a Rádio Bandeirantes, mas a gente tem buscado resgatar outros profissionais para tentar fechar essa equipe. Oportunidades, por exemplo, ao narrador esportivo Emerson Vargas, que já narrou em algumas oportunidades em outras emissoras aqui do estado de Goiás. Ele que é um grande jornalista e grande narrador esportivo, tem tido essa oportunidade e faz parte agora aqui do time da Rádio Bandeirantes, do time esportivo aqui da Rádio Bandeirantes 820. A equipe bem enxuta, entendeu? Está naquela fase assim, de recomeço, mas se reestruturando, e claro, a gente aguarda a situação do mercado, né? Essa chamada dança das cadeiras do rádio esportivo, lamentável o que acontece com a co-irmã, com a Rádio 730, mas eu acredito que não deva acontecer da forma que foi colocado, não. Né? Houve a questão da demissão em massa, que foi divulgada nas redes sociais, aquela coisa do aviso, mas a informação que a gente tem é que alguns avisos, boa parte deles serão rasgados, eles vão eliminar alguns avisos, né? Foi mais para enxugar a equipe, e parece que estão tentando o caminho para reverter essa situação nessa rádio que é tão grande. Então o trabalho aqui, ele começa a renascer, e eu estou um pouco animado. Fiquei assustado no momento, mas agora eu volto a ficar animado com a Rádio Esportiva em Goiás. Isso é bom. Hugo, tem uma notícia que a gente leu, que recentemente, para a transmissão de uma partida do Vila Nova, aqui em Barueri, contra o Grêmio Barueri, os profissionais das emissoras de rádio teriam se cotizado e alugado um veículo só para fazer o deslocamento. Primeiro eu queria saber se isso é verdade, segundo, se de repente a tendência é essa mesma. Sim, o que aconteceu? Que não só para essa viagem em Barueri, para outras viagens, foi proposto uma parceria. Um veículo de comunicação aqui de Goiânia dispõe de uma van,
né? E uma coisa combinada, foi dos dois lados, né? Sentaram e, poxa, os profissionais vão para o mesmo jogo, e foi uma coisa assim, feita com parceria, né? Houve uma contribuição da parte das demais emissoras e todos viajaram no mesmo veículo que não foi alugado. Esse veículo ele pertence a uma outra emissora aqui de Goiânia, que é a Rádio 730, e aí vários profissionais acabaram indo para Barueri nessa espécie de parceria. E o que eu acho que é bacana no rádio, porque existe esse preconceito, essa coisa arcaica e que acaba com o rádio esportivo de não, eu na minha, você na sua, não. Acho que se a classe se unisse mais e partisse para esse tipo de situação, o gasto é menor, né? Só tem a ganhar, eu vejo dessa forma, não tem nada a perder. Então isso é uma situação que foi o mal necessário para o rádio esportivo. Ele teve que aprender a caminhar os profissionais com as próprias pernas, o pessoal que acaba correndo atrás com mais intensidade. É isso que a gente tem observado aqui. Isso de fato aconteceu, procede, só que o veículo não é alugado, o veículo da Rádio 730, e aí as outras emissoras deram a contribuição, ainda tem um valor estipulado e tal, e fomos para Barueri, como também nós fizemos outra viagem também com eles, uma outra viagem para São Paulo, foi para Campinas, né? Então foram 2 viagens seguidas, e na segunda outros veículos de comunicação também acabaram aderindo a essa parceria com essa grande emissora aqui de Goiânia. O que não deixa de ser uma boa notícia, né? Porque na hora do aperto, né, eu acho que a união se faz necessária até para sobrevivência do próprio veículo. Eu não sei se você pegou a fase do Jorge Cajuru aí em Goiânia, né, que foi uma pessoa que, com todos os seus defeitos e também com as suas virtudes, né, ele acabou elevando o rádio esportivo de Goiânia a um outro patamar. Você acha que falta uma figura como ele aí na cidade para tentar fazer de novo o rádio ser o veículo que era em tempos passados? O rádio precisa de uma balançada, né? É isso que a gente cobra aqui. E o Cajuru foi esse divisor de águas aqui em Goiás. Eu não estava aqui na época, mas a notícia foi nacional. A gente que respira o rádio, vocês mais do que nunca, né? Eu acompanho o trabalho de vocês, Bracanelli, à distância, e disparado o melhor trabalho que acompanha e que luta pela classe. Vocês estão de parabéns. Eu sou um fã, confesso, de vocês. Sempre acompanho o Rádio Amante, estou ali sempre na internet, né? Já deixo uma janelinha aberta. E, de fato, o rádio, ele precisa de um outro nome para dar essa balançada. Alguém de peso, alguém que compre a briga. Eu não digo, não necessariamente com um lado polêmico, às vezes do Cajuru, que é um baita profissional, que eu respeito, sou um eterno admirador do Cajuru, mas precisa de um novo Cajuru aqui em Goiás para dar essa balançada no rádio esportivo, porque pelo que a gente acompanha no rádio no geral, aquele nosso primeiro bate-papo com relação à zona de conforto, né, que nós, radialistas, estamos vivendo. Isso é perigoso. Isso não balança, isso não movimenta o rádio esportivo, né? Aquela coisa polêmica, o cara que você vira e fala, não, é a referência aqui do rádio, entendeu? Isso está faltando para o nosso rádio na atualidade. Hugo, uma pergunta, eu acho que até ela vai ser delicada, se você também não quiser, se você declinar de responder, eu até entenderia, mas a situação da 730, a gente sabe que é grave, ela colocou em disponibilidade aí todos os seus funcionários, deu aviso prévio a eles. Agora eu queria saber o seguinte, se na tua opinião a situação pela qual passa um dos donos da rádio, o senhor Maurício Sampaio, que está aí, teve o seu nome envolvido aí no assassinato do radialista Valério Luiz, contribuiu para esse tipo de situação. O que você acha disso? Você acha que tem alguma relação ou não? Não, eu não vejo dessa forma. O que é legado para a gente, uma situação que eu não entro muito no mérito, mas o que é legado, que a gente acompanha no meio mesmo esportivo, é um mau momento financeiro que o rádio vivencia, não necessariamente a Rádio 730. A gente acompanhou, a própria Bandeirantes passou por um momento um pouco delicado, mas se recuperou e voltou com uma força total. Tivemos um problema com a rádio difusora, né? E um problema com a 730, o que é legado, e uma coisa que não dá margem para a gente acabar apontando para outro assunto, porque é um mau momento realmente financeiro que as emissoras têm passado. Isso refletiu em todos os veículos de comunicação aqui do estado de Goiás. Uns conseguem caminhar com uma certa dificuldade, né? Mas o momento ele é ruim para todos, Bracanelli. Eu não consigo chegar a avaliar, não. Foi por essa situação isolada de um problema com um companheiro de imprensa. A gente vê que realmente um mau momento financeiro mesmo que acabou afetando o rádio esportivo. Hugo, vamos falar um pouquinho da tua carreira. Você na outra resposta, você falou que é de Belo Horizonte, você fez essa mudança, você era da 98, é isso? Da 98. Exatamente. Aí você fez essa mudança... Oi? Sim. Pode falar. Não, claro, pode ficar à vontade. Não, aí você fez essa mudança aí para Goiânia, você entrou na Rádio Jornal 820, que agora
é a Rádio Bandeirantes. Para você, foi bom, do lado de vista profissional, foi bom mudar de área, sair de Belo Horizonte, que até mesmo você falou que é um local onde a Rádio Itatiaia comanda, e queria saber então isso de você, se profissionalmente essa troca foi interessante. Ela acrescentou bastante, porque eu sempre fui fã do estilo de rádio bairrista, né? E você já percebeu isso em um dos trabalhos que eu fiz aqui era Rádio Jornal, hoje Rádio Bandeirantes, que foi num jogo do Goiás e Atlético Mineiro, uma linha bairrista, né? O que acontece? Para mim acrescentou bastante, porque o rádio goiano proporciona isso, é um rádio que me abraçou. Questão de adaptação, foi fácil. O goiano, ele tem boa parte da cultura do mineiro, né? Então, e tem muito mineiro aqui no estado de Goiás. E eu sou um fã, confesso, também do estilo de rádio esportivo aqui do estado de Goiás, e para mim me acrescentou, é aquela eterna briga que eu citei. A única emissora que eu via com condições na época, hoje, claro, você citou o trabalho da Bandeirantes de Belo Horizonte e da Rádio Globo, mas na época tinha apenas a 98 que faz um trabalho cômico, que é um trabalho fantástico, entendeu? Que tinha a chance de fazer algo diferente para ter audiência e tentar brigar, eu não digo bater, que eu vejo, eu não consigo ver ninguém, por enquanto, né, com a linha de trabalho para bater a Rádio Itatiaia. Isso aí é fato, incontestável. Isso aí, a classe mesmo reconhece isso. Eu vim para Goiás, em Belo Horizonte eu comecei na Rádio Transamérica, passei rapidinho, quem me indicou aqui para Goiás foi o Baran, que eu fiz um jogo com ele na Transamérica do Rio de Janeiro, estive na Transamérica do Rio de Janeiro com o Baran, e o Baran me indicou aqui para o Rádio Goiano, eu estive aqui na Rádio Companhia, que depois se transformou em Rádio Vinha, passei pela 1090, Difusora, e fiz uma Copa São Paulo para a Rádio 730 e vim para a Rádio Jornal, onde fui abraçado, muito bem acolhido, fui lapidado profissionalmente e tive um ganho profissional considerável em matéria de amadurecimento. Então, no geral, não só no profissional, isso me acrescentou bastante. Sou feliz, sou um cara realizado com o Rádio Goiano, as dificuldades elas vêm, como essa dificuldade recente, que foi superada, mas isso te faz crescer, né? Quando você tem que ter essa independência profissional, onde você às vezes se isola e vê aquilo que você quer chegar, onde você está pisando profissionalmente. E o rádio esportivo de Goiás, ele tem muito conteúdo, é um rádio de alta qualidade e que te acrescenta, é uma verdadeira escola. E grandes nomes passaram por aqui e batem o martelo nisso que eu estou falando, com relação a acrescentar muito profissionalmente, né, na área da crônica esportiva. Então eu vi um ganho muito grande, né? Tive a chance de crescimento, vim para Goiás, fui abraçado, sou feliz aqui, e um fã, igual eu disse no início, confesso, do estilo da narração esportiva do estado de Goiás, que, volto a dizer, é bairrista ao extremo. Pois é, justamente eu queria tocar nesse assunto. Você falou de passagem aí do Oswaldo Reis, né, do Pequitito, que tem as suas narrações divulgadas naquele programa do Sport TV, o Redação Sport TV, na parte da manhã, que dá sempre um espaço bacana para o rádio esportivo. O André Rizek tem esse mérito também, inclusive ele já usou bastante material aí do blog, e você também foi personagem, né, por causa de uma narração de um jogo entre Goiás e Atlético na Copa do Brasil, se eu não me engano, de 2011, se você me corrige aí depois da data. E você pegou no pé do torcedor atleticano, né? Você fez uma linha meio Pedro Ernesto Denardim, que o Goiás estava rasgando a camisa do Galo, aí você pediu também, você falou para o torcedor do Galo ficar quieto, e isso gerou um grande burburinho nas redes sociais. Você depois pediu desculpas. Esse incidente já está... Eu queria que você falasse mais dessa situação e dizer, né, também, se esse incidente já está totalmente superado. É uma situação mais do que superada, e vai do que aquilo que o ser humano potencializa. Para uns, não teve aquela repercussão. Para outros, sim. E no decorrer da narração, de certa forma, mesmo sendo bairrista e tal, se a pessoa parar para entender dentro das entrelinhas ali do que eu disse, quando eu cito, assim, por exemplo, o Grande de Minas, eu falo que Atlético é uma das referências do futebol mineiro e nacional. Quando você brinca aquela coisa de calha a boca, torcedor e tal, porque tem uma grande torcida e respeitada a torcida, isso é uma coisa incontestável. O torcedor do Atlético, ele trata o time como religião. O torcedor mineiro é apaixonado, como torcedor do Cruzeiro, claro. Entendeu? Então, é uma coisa que era momento, eu fazendo um rádio para Goiás, entendeu? Só que vai daquilo que a gente potencializa em questão de ponto de vista. Tem narradores que fazem o mesmo, só que não tem, às vezes, essa repercussão. Tem narradores que camuflam uma situação e a gente respeita, e não tem a mesma repercussão. O torcedor do Atlético, eu entendi a manifestação, né, do torcedor do Atlético, a irritação com relação àquela narração esportiva, foi algo que
coube a mim agir com sabedoria. Para quem se sentiu ofendido, acabei me retratando, e um dos meios que acabei me retratando mesmo foi, eu entrei no Rádio Amantes, acabei citando, vocês postaram também isso, aí no Rádio Amantes. É uma coisa mais do que superada, a gente entende, né? Para mim não era para ter dado esse alvoroço todo, aquela coisa complicada, tensa, aquele clima que foi criado, mas a gente respeita, eu tenho um eterno carinho pela torcida do Galo, torcida do Cruzeiro, eu sou mineiro, é uma coisa já assim, mais do que superada, a gente entende, eu acho que ninguém é dono da razão naquilo que fala, tudo na vida é questão de ponto de vista, né? Tirando Deus, que é o nosso objetivo maior, o resto sempre vai ter ponto de vista, tá certo, tá errado, a gente tem que respeitar a opinião alheia, eu respeito a torcida do Atlético, aquela manifestação, só quando não vem com ameaça, aquela coisa complicada, que aí já é desagradável, né? Aí já parte para vandalismo, é uma coisa que não tem aprovação de ninguém, né? Porque foi o calor da emoção também, as pessoas acabam entendendo. Goiás passava por um momento complicado, renascia naquele jogo, eliminou um grande do futebol brasileiro, o Atlético é um grande, já é grandeza, um time que conquistou a América, né? São os grandes do futebol brasileiro, Atlético e Cruzeiro também já conquistou a América, a Copa do Brasil. Então tudo isso, assim, ponto de vista do torcedor, eu tenho que respeitar, porque eu faço rádio para o torcedor. Bom, Hugo, eu quero agradecer então sua disponibilidade, a tua participação. Eu imagino que o ouvinte aqui do Rádio Amantes no Ar na Showtime teve uma ideia do momento do rádio goiano. Eu queria que você informasse aí qual é a tua escala desse final de semana, onde você vai narrar quais as partidas. Rapaz, é engraçado, a vida é muito engraçada. Arrisca aí pra mim, rapaz. Eu vou te mandar um queijo de Minas e um bonzinho se você acertar. Qual o jogo que eu vou narrar nesse final de semana? Vamos lá. Pode ser um jogo do Atlético, talvez? Hã? Pode ser um jogo do Atlético, talvez? Goiás e Atlético Mineiro aqui no Serra. Goiás e Atlético Mineiro. Exatamente. Mas dessa vez você não vai mandar o pessoal do Galo, a torcida do Galo, ficar quieto, não. Eu já fiz isso com uma coisa que muita gente entendeu, vários torcedores acabaram entendendo. O primeiro torcedor mesmo que teve essa manifestação contrária, claro que tem um e outro que acabam criticando, foi o torcedor do Galo, a gente entende, respeita, não vai entrar em polêmica. E o pessoal pode ficar tranquilo que hoje vai ser diferente. Que hora é o jogo? Goiás e Atlético Mineiro no Serra Dourada hoje às 6h30. Hoje às 6h30. Então é isso aí. Eu quero mandar um abraço ao Marcelo de Sena, que está ouvindo a gente aqui, e também está mandando um abraço para você, o Marcelo de Sena do Pânico, que é ele tem o blog Arte da Bola e também tem uma relação intensa aí com vários profissionais da mídia esportiva. Hugo, muito obrigado pela participação. Eu deixo espaço aí para os seus destaques finais e seus agradecimentos. Agradeço o carinho de vocês, pela credibilidade que vocês têm, credibilidade de sobra com os cronistas esportivos. Vocês são referência para isso. E deixar o meu Twitter, o pessoal participar. Vocês podem contar comigo sempre. Eu quero divulgar o trabalho de vocês. É uma responsabilidade minha divulgar o trabalho de vocês aqui na Bandeirantes, aqui no estado de Goiás. Vocês podem contar comigo sempre. Você tem o meu contato, Brocanella, é só pegar e ligar para mim, o Twitter, @HugoSérgioGol, @HugoSérgioGol. Se o pessoal quiser ter esse canal direto com a gente aqui, a gente está aberto a bater papo, a dar essa atenção e falar de futebol e falar de rádio esportivo, porque rádio esportivo é fantástico, é algo assim, apaixonante. Um forte abraço a você e um pouco do calor aqui de Goiânia, rapaz, a coisa tá complicada, viu? É isso aí, obrigado, Hugo, grande abraço e estamos à disposição também. Um forte abraço.